Kardec afirma que o espiritismo é o cristianismo renovado e que vem para poder retirar as distorções humanas. Hoje nós estamos recebendo aqui no SEVES Podcast Leonardo Alac, que vem nos falar um pouquinho sobre a reforma íntima e o evangelho. Queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao SEVES Podcast, o Espiritismo para Novos Tempos. E como eu disse, eu estou aqui hoje com o Léo Alac, né? Me permita te chamar de Léo, né, Leonardo? E seja muito bem-vindo aqui. Estamos aqui também com o Valdenir Baggio, que está aqui na nossa casa espírita há muitos anos, sempre participando conosco aqui dos programas. Muito bem-vindo também. Muito obrigado. E antes da gente iniciar, eu sei que eu já dei a chamada aqui para o nosso programa, né? A gente vai falar sobre a reforma íntima e sobre o evangelho do Cristo dentro do cristianismo renovado. Mas eu queria que você se apresentasse para o pessoal. Pessoal, não sei se todo mundo conhece você, e que você falasse também de qual casa espírita que você vem. Lembrando que a gente está nesse crossover aí das casas espíritas, que é muito importante. Trocando informações, unificando, que é a nossa inclusive o nosso slogan, né? Esclarecer, consolar, unificar. Então, seja bem-vindo aí. Fala para a galera aí. Primeiramente, boa noite, Hugo, meu amigo Valdenir. Boa noite. Meu amigo Caio, que está atrás das câmeras ali, fazendo todo o trabalho de edição e filmagem. Amigos de casa, meu nome é Leonardo de Souza Alac. Muitos me conhecem como ou Leonardo ou como Alac, porque sou natural de Astolfo Dutra, uma pequena cidade, mas muito querida, próximo a Juiz de Fora. Mas tem 14 anos que estou aqui no sul de Minas. Falo sul de Minas porque a maior parte em Pouso Alegre, mas passei uma estadia em Três Corações. Mas em 2022 retornamos para aqui, para Pouso Alegre, frequentando a Casa Amor e Humildade, e estamos firme e forte lá tem aproximadamente 3 anos. Primeiramente eu gostaria, não é muito natural no meio espírita, porque nós não gostamos muito de elogios pela vaidade, né? Com medo de envaidecer. Mas quando é um elogio sincero e proveitoso para a causa espírita, para a doutrina dos espíritos, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar pelo trabalho do podcast, pelo SEVES e por essa vontade de unificação que é tão importante para o nosso movimento espírita e para Jesus, é claro, né? Porque como diz Emmanuel, né? A maior caridade para o espiritismo é a sua divulgação. E isso aqui certamente faz parte disso. Então, com humildade, parabéns pelo trabalho e espero que mantenha firme nessa divulgação da doutrina dos espíritos e da doutrina cristã. Que bacana. Obrigado demais e, como se diz, né? Sigamos unidos aí. Sigamos unidos. Quem sabe a gente possa passar algum tema interessante pro pessoal na internet, né? Com certeza. Você falou do Amor e Humildade. Acho que o pessoal não sabe, às vezes, onde que é. Ele fica na área central da cidade. A área central é próximo à radiodifusora. Então não tem muito erro. Antiga rodoviária velha, bem próximo ali. Região central. Um centro não tão grande, mas simples e humilde, como o nosso Mestre Jesus. Também aguardamos a visita de todos os interessados. E também estamos nas redes sociais. Centro Espírita Amor e Humildade. Tanto no Instagram, tanto também temos a página no YouTube, onde divulgamos as nossas palestras públicas das terças-feiras. Ah, que legal. Pessoal, inclusive nós vamos deixar aqui no card de descrição, tá certo? Desse vídeo, as redes sociais do Centro Espírita Amor e Humildade, não é isso? Isso. Vamos deixar lá para o pessoal poder seguir. Com certeza. Bom, para a gente poder começar, vamos falar então sobre o que é reviver cristianismo. Porque o Espiritismo fala muito disso, de que é o cristianismo renovado, redivivo. O que é reviver isso nessa atualidade? Bom, primeiramente, gostaria de falar. É muito difícil nós falarmos de Jesus, né? Falarmos também em nome da doutrina dos espíritos. Qualquer acerto é da doutrina, é de Kardec, é do nosso Mestre Jesus, e qualquer falha de opinião minha é falha minha mesmo. Então, para quem está nos ouvindo, que tenha esse discernimento de entender o que é a nossa opinião e o que realmente é a doutrina. Mas, entrando no assunto, quando uma vez perguntaram para Chico Xavier, né, por que tantas pessoas o procuravam, o próprio Chico, né, que a gente sabe que foi um grande expoente do espiritismo, e ele humildemente ele respondeu, não falando dele, né, falando, não, as pessoas me procuram porque eu sou muito bom, sou muito caridoso, não. Ele, com a sua humildade,
olhou para a repórter que fez essa pergunta e disse, né? Porque as pessoas têm saudade de Jesus, né? Tem essa necessidade de Jesus. E parece meio contraditório, porque hoje o que mais temos, além do materialismo e do ateísmo, são milhares de igrejas. Igrejas de diversas denominações. E muitas delas se consideram cristãs. E parece um paradoxo falar que as pessoas estão com saudade de Jesus, tendo acesso hoje a tantas igrejas, não é verdade? Interessante. Mas esse cristianismo redivivo é realmente nos aproximar do Cristo. Porque, infelizmente, como seres humanos e estudando a doutrina dos espíritos, sendo espíritos imperfeitos que somos, muitas das vezes, até que no intuito de ajudar o Cristo, criando religiões, por incrível que pareça, muitas das vezes nós nos afastamos dele. Não no sentido religioso, porque isso existe. Mas a essência do Cristo, muitas das vezes nós nos perdemos através de dogmas, através de normatizações religiosas, e vamos nos afastando dessa verdadeira essência de amor, de simplicidade. E isso o Espiritismo tenta nos trazer, né? E fica bem claro aqui para todos os nossos irmãos de diversas seitas religiosas e dogmas religiosos, em nenhum momento é uma crítica. Em nenhum momento o Espiritismo, principalmente, nunca vai falar mal de uma religião que se dividiu durante a história da humanidade. Todos nós, pelo contrário, todos nós somos irmãos e temos, às vezes, divergências de entendimento, mas somos irmãos, fraternos. Então, alguns apontamentos são alguns fatos, né, que nós, como espíritas, vamos apontar. E não em detrimento de outra religião, mas mostrando as divergências que está no Espiritismo. Então, o Espiritismo ele veio dessa maneira simples, tentando retornar aos primeiros cristãos. Então, com essa simplicidade, o Espiritismo não tem dogmas, o Espiritismo não tem sacerdotes, não tem classe religiosa. Nós somos irmãos na causa. Acho que é legal você falar isso, Valdemir, porque na minha última palestra aqui, no domingo passado, nós falamos sobre o tema do perdão. E por essa oportunidade, o meu padrinho estava aqui, né? Estava vindo me visitar lá de Brasília e tal, e ele veio aqui no Centro Espírita. E ele é Hare Krishna. Ele é hindu. Ele é Hare Krishna. Ele é seguidor dos Vedas e do Bhagavad Gita. Quando você olha o Gita lá e tal, tem muitos elementos, porque o Gita, querendo ou não, todas as religiões, de certo modo, são precursoras do Espiritismo, né? Sobretudo na parte reencarnacionista, lei de ação e reação. E foi muito interessante o comentário dele no final da minha palestra. Ele virou pra mim e falou assim: nossa, mas aqui, as coisas aqui são muito diretas, né? Aqui é tudo muito direto, muito rápido, né? Eu falei, porque não tem dogma, não tem dogma, não tem ritual. Porque a gente não tem dogma, a gente não tem ritual, a gente não tem nenhum tipo de atividade pré-programada. Não, é sempre assim, uma oração, a palestra principal, uma oração de final e o passe, mais nada. Ele falou assim, nossa, não tô acostumado com isso, é tão rápido. E nos meus pensamentos, assim, eu acho isso muito legal, porque num centro espírita, muitas pessoas não conhecem o espiritismo. E desconhece até que nós somos uma religião cristã. Tem gente que não sabe. Não sabe. Pelas próprias confusões com outras matizes de religião africana, por exemplo, e também não tem problema nenhum, mas pelo próprio desconhecimento da doutrina dos espíritos. Sim. Então, para quem não conhece, o espiritismo é cristão. O nosso modelo e guia é Jesus. Sim. E não poderia ser diferente, né? Eu trouxe aqui o meu querido companheiro, o Livro dos Espíritos, onde é uma das bases, né, da codificação espírita que Allan Kardec nos trouxe, realmente codificou. E inclusive uma das questões, Kardec nos pergunta quem que é o nosso modelo, quem que Deus mandou para representar como o nosso modelo a ser seguido. E é uma das respostas mais curtas de todo o Evangelho, só que a mais significativa. Jesus. A resposta é um pouco maior porque Kardec faz um grande comentário, mas é Jesus.
E felizmente, como não temos dogmas, né? Sim. O que sobra? Sobra Jesus. Então, essência. Então, nós, no Espiritismo, nós falamos, é claro, do estudo da doutrina, que também vamos comentar aqui mais à frente, mas principalmente Jesus, o Evangelho de Jesus. Porque esse é o que mais importa. Porque o seu exemplo é o tema da nossa vida, é o que nos dá o sentido. Né? Não é à toa que chama de boa nova, a boa notícia, né? Uma boa nova, uma boa notícia é o que Jesus veio nos trazer e nos iluminar, né? Digamos assim. Verdade. E a linguagem que a gente costuma falar, às vezes gaguejando bastante, errando na pronúncia, é a linguagem do amor, né? Então, é inspiradora a vida do Cristo. Se a gente pegar todos os detalhes, a gente vê que toda essa passagem foi repleta de amor, de misericórdia, de atenção e carinho para com o próximo. Então é isso que nós tentamos também reviver no Centro Espírita, porque nós, mesmo estando unidos, nós nos distanciamos. Essa proposta de unificação, ela é bem pertinente com relação ao cristianismo redivivo, porque nós precisamos nos emanar mais, nos tornarmos mais fortes, e também a gente não sabe que lá no futuro nós precisaremos um do outro, né? Nós somos dependentes, nós ajudamos hoje, amanhã somos ajudados e aprendemos assim a linguagem do amor. Né? Então, que a gente pare de gaguejar um pouco nessa linguagem e comece falar mais solto, né? Falar mais espontaneamente. Não, e sobretudo agora, né? Porque nós estamos passando por um momento que todas as religiões previram esse momento. Todas as religiões. Se você olhar para o judaísmo, você vai ver, dentro do Antigo Testamento, sobretudo nos Salmos, porque os Salmos eles são um grande resumo de toda a atividade do Espírito ter saído de Deus e querer retornar a Ele. Mas lá nos Salmos fala desse grande momento de divisão, em que nós teríamos os maus sendo divididos dos bons, e em outras religiões fala-se sobre isso também. No Gita fala sobre isso. O budismo tem esse grande momento em que haveria o bem reinando no mundo. E dentro do Espiritismo a gente chama de transição planetária. Sim. Né? E aí eu queria que a gente tratasse sobretudo nisso aqui. Como que o Evangelho do Cristo, que a gente está falando dessa essência, pode nos ajudar nesse momento. Porque o que a gente tem visto, o Léo e Valdeni, é que o mundo por aí tá cheio de males. E o mal tem sobrepujado muitas vezes o bem. Então a gente precisa dessa ferramenta aqui agora. Porque se a gente não puder contar com essa ferramenta, com essa consolação e esse esclarecimento, pode ser que a gente não se dê muito bem nesse momento. Evoluímos. Mas qual o sentido de que evoluímos? Em tecnologia, em ciência, muito, incomparável. Intelectualmente, muito. Se nós olharmos, tem um estudo que eu não vou me precisar muito nos dados, mas falava que para se evoluir, para se dobrar a nossa tecnologia, precisava de tantos anos. Aí foi descendo, 100 anos, precisa de 100 anos para se dobrar a tecnologia. Hoje em dia é anos, e eu diria meses, para se dobrar a tecnologia que nós temos hoje. E isso é evidente, a progressão humana, materialmente. Só que no lado espiritual é nítido que estamos falhando. E quando eu falo lado espiritual, principalmente a essência moral, né? E quando falamos em moral, às vezes não precisa nem de falar sobre religião. Porque a moral é um tema, digamos, que não precisa de ser religião para se entender o lado moral. Mas, mesmo não se falando em religião, nós temos Jesus. Que não estou falando do Jesus religioso. Não se precisa de acreditar que Jesus é Deus, que o Espiritismo não acredita, só uma observação, mas outras religiões acreditam. Não se precisa de acreditar no Jesus dos Espíritas, que é o nosso governante espiritual, o Espírito mais perfeito que se veio nessa terra.
Não se precisa disso para enxergar as virtudes morais e todo o ensinamento moral que Jesus nos trouxe. Porque esquecemos religião mais uma vez. Focamos nos ensinamentos morais de Jesus. Porque até o próprio Gandhi disse, né, que se tudo se fosse destruído de todos os conhecimentos da face da terra, mas só sobrasse o sermão do monte do nosso Mestre Jesus, isso já seria suficiente para que tivéssemos uma humanidade fraternal, humana. E isso é inegável. Se ficássemos só com o lado moral de Jesus e todos nós, humildemente, cumpríssemos os seus ensinamentos de amor, muito bem dito aqui pelo Valdenir, seus ensinamentos de perdão, a regra de ouro, tão simples, não faça ao próximo aquilo que não gostaria que fizesse com você. Eu tenho certeza que se fosse só esse lado moral, não teríamos tanto mal na Terra como temos hoje. Sim. E isso que eu não estou falando de religião, em momento nenhum aqui citei o lado religioso de Jesus. Somente o lado moral. E por incrível que pareça, e às vezes nós espíritas falamos isso, e os nossos queridos outros irmãos ficam às vezes bravos. Jesus não fundou religião, a não ser a religião do amor. Quando diversas vezes perguntado, e como estamos falando de cristianismo redivivo, quando perguntado como seriam reconhecidos os seus discípulos, os seus seguidores, ele não fala que os seus discípulos seriam judeus, porque Jesus era judeu. É verdade. Ele não fala que os seus discípulos seriam os católicos, os seus seguidores seriam os espíritas, os seus seguidores seriam os evangélicos, ou os hindus, ou os budistas, ou os islâmicos. Jesus fala que os seus seguidores seriam reconhecidos por muito vos amares, né? Amares uns aos outros. Isso. Por isso que ele resume toda a ciência, né, em 2 mandamentos: amai a Deus e amai ao próximo. Aqui está todos os profetas e todos os ensinamentos. Então, mas o Valdenir já resumiu tudo falando do amor, né? Ele resumiu nossos tópicos, o nosso podcast aqui, né? Mas é essa a essência do Espiritismo Redivivo. É realmente trazer Jesus simples, porque Jesus era simples, mas profundo. E não é porque é simples que é fácil. Pelo contrário. Você sabe, tá falando de simplicidade, né? Eu tava vendo o Haroldo Dutra Dias falando uma palestra muito bacana, não me recordo agora especificamente qual que era. E aí, ele tá lá numa conversa muito fraterna e íntima com o filho dele. E aí, ele fala assim, pergunta assim: meu filho, mas o que você acha que a gente tem que fazer pra mudar? Ele fala assim: pai, é só a gente mudar a forma de pensar. Porque a criança, ela é muito simples, né? E acho que, de certo modo, falta muito para o espírita também, e para o cristão em geral, não apenas para o espírita, que, lembrando que pode ter gente que não é espírita vendo isso aqui. Modificar a forma de pensar sobre o outro é uma parte essencial da gente falar de reforma íntima. Porque a gente acha que reforma íntima tá relacionada ao bem externo que eu faço, mas está relacionado sobretudo na forma como eu penso e na forma do que eu quero e para o que eu quero. Então é o modo que eu penso, como eu dirijo minha vontade e para que eu aplico ela. 909. Inclusive, pegando esse gancho aí, eu estava essa semana vivendo essa experiência, porque eu costumo falar também nos nossos cursos aqui, para a gente mudar no nascedouro de tudo, que é o pensamento. Sim. Do pensamento que tudo vai se originar. E aí eu estava vendo o meu procedimento diário. O que eu penso diariamente, como que eu trabalho, como que eu reajo às situações. Então, quando está tudo bem, está tudo perfeito, você é um anjinho. É um anjinho. Você reage da forma adequada. Saiu uma coisinha da normalidade, você vira já aquele bicho que você é.
Por isso, a experiência da vida é importante para todos nós. Estarmos aqui vivendo, simplesmente vivendo em sociedade, já nos mostra, nos faz ver quem somos. Sim. Pelos próprios reflexos da conduta para com o outro, com a paciência para com o outro. Sim. Do que você faz brotar no seu pensamento. Às vezes as pessoas veem a gente fazendo palestra, dando curso, e não acham, pensam que a gente está acima. Nós somos seres humanos iguais, falíveis com todo mundo. A gente fala palavrão, não deveria Jogando falar. futebol, né? Pensa, xinga os Jogando outros. futebol. Nós somos humanos. Vemos coisas erradas. Não, é claro. Gente, Isso é o certo fazer? Lógico que não. A gente é o primeiro a falar como reagir. Mas é complicado, é difícil. sim. É difícil você se policiar porque você ainda é um animal que está em fase de domesticação. Você sabe como tem que se portar. Mas aí, você se portar adequadamente, vai a tal da reforma íntima. Você tem que se conhecer, saber aonde que estão os seus pontos falhos, seu calcanhar de Aquiles e trabalhar isso. E a gente não trabalha o nascedouro. Se a gente trabalhasse bem o Os nascedouro, pensamentos. a gente evitava tudo isso. É verdade. Você não ficava mal com o outro, você não xingava ninguém e você raciocinava como agir, como falar, seria uma maravilha. Então o problema maior está na questão 909 mesmo. Sim. Por quê? O que ela fala? Que nós podemos domar as nossas más tendências com esforço Mínimo. muito insignificante. Muito pequeno. Vontade. Falta vontade. Falta isso, o policiamento. Então você sabe que o nascedor é ali. Tá bom, é ali que eu vou policiar. Tudo vem depois. Gente, lembrando o seguinte, né? Que essa massa que hoje está uniforme aqui, que forma o nosso corpo, vai acabar. Na verdade, o que nós somos inteligências que povoam o universo. Então nós somos o pensamento em si. Você fala assim, o espírito é uma luz? Não. Luz é o que ele dimana dele. Luz é o que ele emana dele. É o que sai. Espírito é perfume, porque tem muito espírito que quando ele chega Exala traz um perfume. exala Sim, perfume. sim. Não. Ele exala o perfume por causa das qualidades, dos atributos morais do pensamento dele. Eu acho que falta muito isso da gente passar a ver o espírito de forma diferente, pra gente poder saber também como se a gente pensar e se relacionar. Cara, isso é um desafio que a gente, estando aqui encarnado, a gente fala, nossa, que negócio gigantesco. Isso que nós somos espíritas. Sentindo essa dificuldade. Veja só. Pensa sem essas ferramentas aqui. Exato. Como é que fica? E nos nossos estudos, primeiramente falando sobre a reforma íntima. Não é à toa que chama íntima. Ela é individual, ela é de cada um, ela é de dentro para fora. Às vezes precisamos de situações externas para começarmos a nossa reforma íntima. Tem um ditado que até quem não é espírita conhece, né? Se não aprende pelo amor, aprende pela dor. É uma dura realidade. Mas nós temos a opção, nosso livre-arbítrio nos dá essa opção. Mas nós sempre falamos sobre isso, que somos espíritos, né? E Jesus também falava. E muitas das vezes nós esquecemos dessa essência divina, espiritual, que Jesus sempre tentou nos trazer. Porque nós falamos muito que Jesus nos trouxe o amor, nos trouxe o perdão, nos trouxe as virtudes morais, mas esquecemos dessa parte essencial que foi da verdadeira vida, que é a espiritual. Jesus, quando fala, meu reino não é desse mundo, no reino dos céus, ele não está falando do plano terrestre. Ele não está falando dessa vida corpórea, né? Você falou também um pouco tempo atrás sobre o fim do mundo, digamos assim, né? Nessa mudança que outras religiões falam. E Jesus também fala em diversas parábolas, né? Que são as parábolas escatológicas, né? Das mudanças dos fim dos tempos. Tem a parábola do joio e do trigo, que é muito conhecida por todos, onde serão separados os bons dos maus. Sim. E por que o Espiritismo, e só para finalizar o exemplo de Jesus, um dos mais importantes do cristianismo, que infelizmente foi mal interpretada, que foi a sua própria ressurreição,
porque Jesus não ressuscitou, né? Estudando a doutrina dos espíritos, ele mostrou a imortalidade da alma naquele momento. Com o espírito, com né? espírito. E porque era a prova de tudo que ele falou. Quando ele falou, né, que mostrando a verdadeira essência que é espiritual. E por que o Espiritismo também se prova redivivo? Porque ele nos traz o conhecimento dessa vida espiritual. Que Jesus não pôde falar tudo que deveria, que tinha que falar pela falta de conhecimento humano da época. Cara, esse é um negócio tão interessante que você tá falando, porque você vai lá em João, capítulo 14, e tá Jesus sentado com Nicodemos. Não, com Nicodemos não. Com os discípulos. É uma das despedidas dele, assim. Uns momentos íntimos. Sim. Entre ele e os discípulos dele. E aí é um negócio tão interessante, porque ele fala assim, olha, vocês vão fazer confusão com a minha doutrina. E eu vou ter que mandar alguém para poder reconformar esse O negócio. Consolador prometido. E aí eu vou mandar o Espírito da Verdade para vocês, que vocês ainda não podem compreender, porque ainda não tem essa questão. Mas quando ele chegar, ele vai reconformar todas as coisas que eu falei, vai relembrar vocês. Exatamente. E aí tem até um momento lá, não lembro se era o Felipe de Betsaida, acho que era o Felipe. Ele vira assim, mestre, mas fala pra nós um pouco mais. E ele fica até meio bravo, assim, aparenta isso, né? Quando você lê o texto, parece isso. Ele falou assim, vocês não estão comigo esse tempo todo. Não entenderam até agora. Então, assim, eu tô falando pra vocês de forma clara que nós vamos restabelecer as coisas. E eu vou mandar alguém pra restabelecer. Né? Vou mandar outro Consolador, porque eu sou um. Exato. Eu tô mandando outro. Não sou eu. É outro. E é legal nessa passagem. É interessantíssimo. Que Jesus fala que vai pedir ao Pai que mande o Consolador, que vai dizer tudo o que ele disse e ainda mais. E aí entra o Espiritismo. Porque naquela época, Jesus tentou de diversas maneiras, da maneira que ele podia, mostrar a essência, a nossa essência espiritual. E por que entrar nesse ponto é tão importante? Porque quando o Espiritismo nos traz, com fatos evidentes, fatos científicos, a existência da vida espiritual, que é a nossa verdadeira vida, nós passamos a entender. Porque às vezes nos falta o entendimento, que é o conhecimento, mas a compreensão é diferente. Porque entra o que nós estamos falando, nós espíritas temos essa dificuldade da reforma íntima. Sabemos que a verdadeira vida é do espírito, sabemos que Deus nos fez simples e ignorante e estamos em processo de evolução através das reencarnações. Sabemos de tudo isso. Mas por que é tão difícil mudar? Por que é tão difícil combater os nossos vícios, as nossas imperfeições, começando pelos pensamentos? Aí se já não pensa bem, já não sente bem. Se não sente bem, age pior ainda. Então, quando tem um capítulo interessante, que é o nome do título do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 2, Meu Reino Não É Desse Mundo, tem um tópico muito interessante, que eu sempre falo desse tópico, que é o tópico ponto de vista. Quando nós mudamos essa chave do ponto de vista e entendemos que nós somos espíritos vivendo em um corpo material e realmente compreendemos e passamos a realmente tentar, através dos ensinamentos de Jesus, desenvolver o nosso espírito positivamente, aí que nós começamos a nos transformar. Mas é difícil, porque apesar de sabermos que somos espíritos vivendo em um corpo, nós achamos que somos um corpo que tem um espírito. A forma de pensar tá diferente. A forma de pensar é diferente. O ponto de vista tá diferente. Então, mas também não significa que se você mudar esse ponto de vista, você vai mudar, não, porque precisa do sentimento. Precisa da compreensão. Precisa do que Jesus realmente tentou nos trazer, que é o lado do amor, o amor mesmo, porque falar de amor hoje é muito piegas, né? É uma forma muito simplória. O que Jesus fala de amor, e o nosso amigo Valdenir disse muito bem aqui, nós estamos tropeçando na linguagem prática. Porque amar igual Jesus amou está muito mais além do que nós estamos entendendo o que é amar. É mais profundo, né? É por isso que é um contato com o próximo mais íntimo.
né? E isso é difícil de alcançar. Mas para nós conseguirmos esse contato íntimo, precisamos primeiro limpar o nosso espírito através da reforma íntima, que não é fácil. E a experienciação junto aos semelhantes é essencial para isso. Muitos pensam que viver assim uma religiosidade é você se afastar. E é justamente o contrário. O caminho que nós vamos seguir da evolução você vai ter que se juntar ao máximo de pessoas possível. Eu, indiretamente, na minha vida, eu sempre segui por essa lógica, sabe? Porque eu não filtro amigos, eu tenho amigos. Não importa o nível social dele, o nível econômico, o nível de escolaridade, nível de educação. Mas o que eu vejo nas pessoas, eu procuro ver, é o coração. Todos têm as suas limitações. Mas quando você vê pro coração, Sim. você se iguala. Todos se igualam. Porque o sentimento é recíproco. Quando você alimenta o coração do outro, não importa o que ele seja, não importa que religião que ele seja, não importa o que ele haja na vida dele. Ele pode fazer até muitas coisas erradas, mas esse elo de ligação, coração com coração, ele se faz presente. Então, eu acho que um dos caminhos que nós temos que aprender a seguir é você se sintonizar com o próximo. Porque todos nós somos irmãos e todos têm aquela centelha divina ali dentro. E essa centelha divina tem que ser explorada. Não importa se 90% da pessoa seja só erros, enganos e coisas ruins. 10% tem ali de coisa boa, explora. Não se afaste. Porque se você se afastar, você está perdendo a oportunidade de colocar os seus talentos à prova. Então, não percamos tempo filtrando, e sim fazendo o máximo possível, porque é aí que vem a experiência. Você conseguir falar da mesma forma com uma pessoa inculta, como falar com uma pessoa muito culta. Jesus era mestre nisso. Ele conversava com pessoas extremamente rudes, assassinos E doutores da lei. e doutores. Com a mesma simplicidade. E linguagem do coração. com a mesma simplicidade. Verdade. E o que o Valdenir disse é importante porque é muito perigoso. Porque quando nos afastamos, é muito bom, é muito fácil ser bom. Não é verdade, Valdenir? É muito fácil. É muito fácil. A gente se afasta, né? Se afasta. É muito fácil. A gente não tem dor de cabeça, a gente não tem problema. E entra num grande problema dentre nós espíritas. Por quê? Porque temos muito conhecimento, inegável. Estudamos bastante, a doutrina espírita é conhecida por estudar muito. Aí nos colocamos no conformismo de nos acharmos que somos bons porque não fazemos o mal, não praticamos o mal. Mas também não praticamos o bem extensivo, de maneira prática. E quando a gente fala em fazer o bem, logo se pensa em caridade. O bem também é caridade, mas o bem está muito além disso. O ensinamento de Jesus não é só na esmola que se dá, na caridade que se dá, né? Física, material, mas na nossa própria presença, da nossa própria companhia. E para isso a gente precisa de estar juntos, né, Valdenir? Um exemplo que agora me ocorreu aqui. Já pensou se Jesus, ao ver Madalena, olhasse só os defeitos dela e não o seu coração, as suas virtudes? Ela não seria aquela trabalhadora que evoluiu 1000 anos em uma reencarnação. Que lá no final estava cuidando dos leprosos. Ela aparece no livro Boa Nova. Boa Nova. Ela aparece lá nos últimos capítulos do Boa Nova. Tá aí a mostra que o amor transforma. Mas não só isso, Valdenir. Quando Jesus olha para o Pedro, que negou ele 3 vezes, ele já sabia que aquilo ia acontecer, mas ele também sabia que ele ia ser um dos primeiros colaboradores da causa cristã, no surgimento do caminho, né? Ele era um dos Não pilares. se chamava nem cristianismo, quem deu esse nome de cristão foi Lucas, né? Isso está exposto no livro Paulo Estevão, excelente obra. Tá no Atos dos Apóstolos também. Atos dos Apóstolos também.
Para quem gostaria de conhecer um pouco do cristianismo redivivo, temos, né, Paulo Estevão, Ave Cristo, 50 anos depois, o próprio 2000 anos, né? São obras fantásticas. São os maiores complementos de cristianismo primitivo que a gente tem. Quando Jesus olha para Saulo, o grande perseguidor dos cristãos, responsável pela morte de Estevão, ele não está olhando para este Saulo, ele está olhando para o Paulo, o discípulo da gentilidade. Eu tô rindo aqui porque a gente não pode falar muito de Paulo, não, sabe? Porque a gente gosta demais. Eu amo Paulo. Senão a gente vai fazer um programa de 3 horas. Pra mim é o nosso grande exemplo vivo, né? A gente fala de Paulo, a gente fica 3 horas no programa. Aí quando eu falo isso, os nossos irmãos de outras religiões também ficam loucos. Quando ele olha para Judas, ele não vê o Judas traidor. Traidor não, enganado pelas suas próprias convicções. Como nós também somos enganados pelas nossas próprias convicções. Mas ele olha para Joana d'Arc, né? Que morreu beijando na fogueira uma cruz, mostrando todo o seu amor e convicção ao Mestre Jesus, né? Então, ele não vê as nossas imperfeições. Jesus sabe que nós temos imperfeições, mas ele sabe também o quão bons podemos ser. E ele mesmo disse, né? Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Aí entra a vontade, né? Falta-nos a vontade. Mas é um processo. É um processo, né? Que o Espiritismo tenta trazer essa visão espiritual, tenta trazer essa necessidade de mudança, tenta trazer esse ensinamento de Jesus com o próximo, né? De forma mais íntima. É muito complexo. Ser cristão é muito difícil, né? Não é à toa que o nosso querido Raul Teixeira falava, né? Ser cristão não é para quem quer. É para quem pode e se esforça para isso. Quem aguenta. Quem aguenta. Não é fácil. Não é fácil. E vejam que eu não falei ser espírita. Porque eu falei cristão. Porque E no final teriam que ser sinônimos, porque no capítulo C de Perfeitos, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, um espírito em uma comunicação fala, porque o verdadeiro espírita é o verdadeiro cristão. São sinônimos, né? São sinônimos. E isso deveria ser em todas as religiões, porque muitas das vezes nós batemos no peito, eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou espírita. Mas estamos sendo cristãos? Estamos realmente vivendo o que Jesus nos ensinou? Porque isso é viver o cristianismo redivivo. Vamos voltar no Paulo Estevão. Como é que era a Casa do Caminho quando Pedro fundou a Casa do Caminho? Era uma casa, um galpão, digamos assim, sem digamos, pertence material nenhum, sem suporte material nenhum, onde atendia diversas pessoas, seja ela qual classe social era da época. Inclusive alguns fariseus. E essa é uma das passagens mais bonitas daquele livro. Um fariseu onde Gamaliel se converteu, que era amigo dele. Quando Gamaliel entrou na Casa do Caminho, o mestre de Paulo, Saulo ainda, o mestre de Saulo, quando entrou na Casa do Caminho e viu um grande amigo que ninguém deu assistência. Porque o cara ficava com hanseníase, eles excluíam. Isolado. Ninguém deu assistência. Os judeus, os fariseus, as casas religiosas, os templos, ninguém deu assistência para aquele homem. Quem deu assistência? Pedro, na Casa do Caminho. Naquele momento, Gamaliel falou, tem algo errado nessa doutrina. E é tão interessante ele falar essa passagem, porque ele fala assim, eu vou me recolher a fim de pensar mais profundamente acerca do Evangelho. E aí ele vai pro deserto. Vai pro deserto. E anos depois, mais ou menos... Entrega o Evangelho pra Saulo ainda. Pra Saulo ainda. E é interessante demais porque isso é uma mudança muito grande. Né? Gente, eu não posso falar muito de Paulo, não. Se a gente vai começar a entrar falar do Paulo Estevão aqui. Mas é tão interessante porque o Saulo de Tarso, ele recebeu tantos convites de reforma íntima. Tantos. Ele recebe um convite de reforma íntima da lógica por meio do Estevão.
Ele recebe um convite de reforma íntima. Do amor. Através de Abigail. Através de Abigail. E não aceita. Ele recebe um convite através da sabedoria de Gamaliel. E despreza. E aí o sarrafo tem que subir um nível. Aí vem a dor, né? Aí vem a dor. E aí justamente isso que a gente tem que falar também sobre reforma íntima na questão da visão do espiritismo também, né? De que a nossa quantidade de defeitos, é nominalmente igual, quantitativamente igual à quantidade de dores que a gente tem na vida. É isso. Então, se você tem muita vaidade, tem muito problema. Se reside dentro do seu coração muita situação de orgulho no seu coração, você vai ficar extremamente infeliz. E desse mesmo modo, se você tem ciúmes, que o ciúmes é descrito pelos espíritos como um verme que carcome o ser por dentro, você não tem paz. E aí os elementos descritivos vão a infinito. Isso é muito importante a gente entender isso do ponto de vista do espiritismo. O espiritismo fala isso muito claro para nós. Ele fala assim, olha, você quer ser feliz? Aí você fala, quero. Eu quero ter felicidade. Então analisa a quantidade de defeitos que você tem. A forma como você pensa vai determinar o âmbito de vida que você está inserido. Isso é um negócio muito grave. Porque a forma como você pensa te insere no meio em que você necessita. Porque Deus é assim, ó. Ele vira assim pra gente, ele fala assim: tem vaidade dentro de você, meu filho? Ele fala assim, tem vaidade. Ele fala assim, então eu vou fazer o seguinte. Então eu vou te proporcionar uma oportunidade pra retirar isso de você. Porque senão não tem jeito de você vir morar aqui na minha casa, né? Tô falando de forma metafórica. E aí ele te insere dentro de um meio em que você vai experimentar a vaidade por N formas, né? A fim de que isso se filtre de dentro de você, que isso se retire de dentro de você. Então, por isso que a reforma íntima é tão importante. Reforma íntima quer dizer felicidade. Felicidade. Olha só, não basta só querer. Quando a gente fala da questão 909, não basta só querer. Eu quero modificar. Tudo bem, eu estou disposto a modificar. Eu vou fazer o esforço necessário para a modificação. E amanhã eu já sou uma pessoa boa. Não é assim que funciona. É um filtro. É uma jornada. Então, muitos se equivocam aí. E aí ele me questiona assim, mas não é fácil. Realmente não é fácil. O que falta? Falta vivência. Jornada. Se você não viver, por isso nós estamos num plano de provas. Porque você tem que vivenciar ali, você tem que provar, você tem que superar. Você tem que deixar para trás o seu eu antigo. E isso só na vivência. Então, tem como domar as suas más tendências? Tem. De uma forma muito simples, insignificante, até sim, basta querer. Mas aí tem todo o processo de vivência. Não é assim, eu quero, eu sou. Não. Quando a teoria sai do papel, não, o negócio muda. E cai na prática. Exatamente. Né? Exatamente. Mas tem uma frase do Emmanuel, que está no livro Coragem, que ele diz que a disciplina antecede a espontaneidade. É claro que espíritos perfeitos e puros já amam por espontaneidade. Já perdoam por espontaneidade. Sim. Então, se nos falta ainda essa espontaneidade de amar naturalmente, de servir naturalmente, que nós tenhamos a disciplina. E como a gente estava comentando aqui antes, sobre a importância da casa espírita, sim, e não só da casa espírita, qualquer casa religiosa, onde nos propomos a fazer o bem. É uma maneira de termos disciplina, de termos a oportunidade de praticar o bem, né? Seja numa pequena tarefa, né? Ninguém tá vendo o Caio aqui atrás do computador, cortando os vídeos com som. Mas se ele não tivesse ali, o trabalho também não seria feito. Verdade. Porque nós às vezes nos achamos pequenos na obra de Deus, porque somos pequenos, mas somos importantes. Porque Ele também nos
pede a nossa parte na construção do reino dele, de Deus. E isso também Jesus nos mostra, que nós somos fundamentais nesse trabalho. Porque se não fosse assim, Deus já teria feito todos perfeitos. Não é verdade? Ele é Deus, ele é o Criador. Seríamos todos iguais. Seríamos todos iguais. Não dá pra ver, né? Não dá. Então, a mim, eu não quero não. Então, Deus nos deu essa oportunidade de nós trabalharmos em nós mesmos. Nos deu a grande a grande dádiva de nos ter dado um governante espiritual como Jesus, que nos mostrou através do exemplo. A gente não chama Jesus de mestre à toa, né? É legal, né, do jeito que ele fala, porque ele assim, fala assim, bom mestre e tal. Ele fala assim, bom não chama de bom não. Bom é só Deus, mas mestre eu sou, viu? Mestre, pode falar. E não foi falta de humildade, pelo contrário, Jesus é o príncipe da humildade. E saber quem a gente porque ele é mestre. Ele é o nosso mestre, né? Porque ele não exemplificou em palavras, exemplificou em ações. Verdade. E até quando não precisava, no momento da cruz. Mostrou a resignação, a aceitação, né? E nos mostra. E o Espiritismo nos mostra isso, né? Mesmo através da dor. Porque a reforma íntima, às vezes, vai vir através da dor. E nós nos esquecemos disso. Posso fazer uma perguntinha? Claro. Bem pessoal. Se eu puder responder... Não, é bem pessoal, dá para responder. Da vida de Jesus, qual que é a passagem que você acha mais marcante? Nossa, pergunta difícil. Aquela que te toca assim no coração a fundo mesmo. Aquela fala, nossa, esse é um divisor de águas, é um norte para minha vida. Pode chorar ao vivo? Não. Pode sim. Por incrível que pareça, minha esposa é católica. Eu vou na missa muitas das vezes com ela. E uma modificação de uma passagem de Jesus me toca profundamente. Quando o centurião chega procurando Jesus para que o seu servo seja curado. Isso para mim é muito profundo, porque os católicos mudaram positivamente essa frase quando fala: eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. No Evangelho fala, né? Eu não sou digno que entreis em minha morada, mas diga somente uma palavra e o meu servo será salvo, porque o centurião estava... E assim, Jesus fala que aquele centurião foi o homem com maior fé em toda Israel, né? E mostra a confiança que aquele centurião poderoso no Império Romano procurando um simples carpinteiro. A confiança que ele tinha em Jesus. Ele sabia das suas imperfeições, mas também sabia das suas qualidades, que ele falava, eu sou o centurião, o que eu mando acontece, né? Ele mostra fé, mostra humildade, mostra resignação. Então isso me toca profundamente, porque mostra que ele fala, eu não sou digno que entreis em minha morada. Nós somos imperfeitos, eu sou imperfeito, né? E eu tenho ciência disso. E o Espiritismo nos mostra que o verdadeiro espírito é aquele que trabalha suas imperfeições dia a dia. E é o que Jesus espera de nós. E por isso que essa passagem me toca muito, né? Porque apesar das nossas imperfeições, Jesus entende, mas não vê os defeitos, como a gente já falou aqui, mas vê as possíveis virtudes. Depende de nós, da nossa transformação íntima e moral. Então, essa é uma das passagens que me toca muito, mas eu sou muito fã do Evangelho. Quando chega quando eu vejo um tema que a diretora da casa coloca que é o Evangelho, eu me sinto muito feliz, porque eu gosto muito do Evangelho. Jesus é um ensinamento em cada palavra, em cada história, em cada fato de Jesus é um grande ensinamento, mas essa me toca profundamente. Tem tantas passagens. Filho pródigo, são tantas passagens que... Eu gosto muito quando ele diz, né? Vós sois Deus. Vós sois Deus. Eu acho interessantíssimo, né? Para mim bem-aventurados os pobres de espíritos, porque herdarão a terra. A humildade, a importância da humildade. Mas olhai os líderes do campo. Nem Salomão se vestiu tão bem. Buscai o reino de Deus mim, e todas as coisas serão dadas. É tão marcante o olhar os líderes do campo,
que quando eu tinha ali meus 16 anos, 15 anos de idade, na escola me deram, na aula de português, só tinha que ler um livro. E deram os livros, 6 livros para você escolher. Eu escolhi o mais grosso que tinha, que era Olhai os Livros do Campo. Na hora que eu vi o título, eu falei, é esse aqui que eu quero ler. Ninguém leu. Ele tá na minha lista de leitura, esse livro. Foi o único da sala que fez a prova desse livro. E tirei 10 na prova. Bacana. Mas o livro foi devorado, porque é uma mensagem tão simples. O pessoal fala muito mas bem desse livro. Tão profunda. E o autor brasileiro. E ninguém fala desse livro. É um livro pouco conhecido. Nossa, vale a pena. Porque é baseado nessa simplicidade, né? Que o Cristo ali exteriorizou o olhar e as coisas simples da vida. Nós que complicamos, né, Valdemir? Tendo em vista que a gente já está chegando quase no final do nosso programa, eu queria que a gente tocasse, já que a gente tocou nesse assunto sobre simplicidade, como que o cristianismo redivivo, como que o nosso espiritismo está resgatando essa simplicidade. Mas, sobretudo, como que a gente pode aplicar isso no dia a dia também. Que é importante a gente aplicar isso na casa espírita. Nossa. Né? Simplicidade na atividade. A própria essência do espiritismo é essa simplicidade. Não temos dogmas, já comentamos isso algumas vezes. Quem entra numa casa espírita, às vezes tem uma casa com uma melhor estrutura, ótimo. Mas uma casa espírita vai ter um salão e um quartinho para o passe. É isso que um centro espírita precisa. Porque a simplicidade. Porque o espiritismo, ele veio pregar o quê? O evangelho, o lado moral. O espiritismo tem como missão, resumidamente aqui, né, o seu lado, o tripé do espiritismo, né, ciência, religião e filosofia, né? O lado moral é o que se destaca. Se esquecer a parte religiosa e a parte científica, tudo bem, não precisa de... Isso não vai fazer, digamos, uma diferença espiritual moralmente. Porque eu falo isso, as pessoas às vezes brigam. Quem não é cristão é mais cristão do que, às vezes, alguns cristãos. É até difícil falar. Porque cristão não é falar que é cristão. Ser cristão é ser seguidor de Cristo em seus ensinamentos. E qual que é o ensinamento de Jesus? Simplicidade. Verdade. Então, quando às vezes nós ficamos muito preocupados, é claro, uma casa espírita tem que ser limpa? É claro que tem que ser limpa. Não vai chegar numa casa espírita e vai estar sujo. Não é verdade? Simplicidade não é sujeira. Mas a simplicidade em proporcionar para as pessoas esse contato com o evangelho. Eu acho que esse é o principal caráter de uma casa espírita. Proporcionar que as pessoas tenham contato com Jesus, tenham contato com o evangelho, porque através dele nós nos transformamos. Na simplicidade. O que tem numa casa espírita? É um expositor lá na frente, numa palestra pública. No estudo, é uma roda de conversa, onde todos colocam seu ponto de vista, é claro, coordenados pelo caminho da doutrina dos espíritos, mas onde todos somos iguais, somos irmãos, somos trabalhadores numa mesma casa. Tem um livrinho pequenininho, vocês já devem ter visto, chama A Casa Espírita, onde fala dos trabalhadores da casa espírita. Aí fala assim, o espectador. Quem que é o espectador? É um espírito imperfeito procurando evolução. Quem que é o palestrante? É um espírito imperfeito à procura de evolução. Quem que é o passista? É um espírito imperfeito à procura de evolução. Quem que é o diretor da casa espírita? Porque tem que ter um diretor, porque tem as funções materiais da casa, organização e tudo mais. Quem que é o diretor da casa espírita? Um espírito imperfeito à procura de evolução. Quer coisa mais simples do que isso? Estamos ali no mesmo recinto, no mesmo fim, que a nossa evolução espiritual. É individual. O caminho é individual. Podemos caminhar juntos, mas o caminho mesmo, as decisões, é individual. E agora, eu sei que falamos para quem também não é espírita, mas para o trabalhador espírita.
Muitas das vezes a gente está em determinadas casas espíritas, onde quem que frequenta? São os trabalhadores. Quem que trabalha? São os trabalhadores. Quem que está no estudo? Pessoas de fora? Não, são os trabalhadores. Mas o trabalho é para nós mesmos. Quem precisa da evolução espiritual somos nós mesmos. Então, muitas das vezes, como espíritas, nós achamos que devemos divulgar para o mundo. É claro, o podcast está aqui para isso, para auxiliar. Mas a principal vitória do espiritismo também é simples. É a vitória sobre nós mesmos, né? Se nós conseguimos alcançar isso, é o que Jesus espera de nós. E já é muito mais do que o suficiente. Né? Então, é a simplicidade. E o centro, através dessa simplicidade, nos consegue chegar a Jesus. E chegando a Jesus, nós conseguimos nos transformar. Então, é essa simplicidade. Bacana. Valdenir? Pois é, falou tudo. Falou tudo. Que nós possamos viver realmente a Boa Nova. A Boa Nova é para nós. É um presente que Jesus legou para cada um de nós. Então ali está um manual de como que você deve viver para ser feliz. O nosso fim é ser feliz. É a felicidade. E não tem como você ser feliz se você guarda mágoa no coração, se você tem sentimentos de vingança, se você tem um orgulho bem arraigado, se você tem inveja, se você é avarento. Então, o que a Boa Nova nos explica? O contrário de tudo isso. A benevolência, o perdão, a indulgência, a paciência, a consolação, a fé, o trabalho, a atividade no bem. Então, para que todos possam viver assim, em harmonia, levar a sua vida a bom termo, sigam a Boa Nova, sigam o Evangelho. É o legado do Cristo para todos os seus irmãos, para todos nós. Então, que não nos esqueçamos da simplicidade do Cristo, da Boa Nova, que é tão simples quanto o Cristo foi, e tão claro e objetivo. Sim. Tão profundo que ele resumiu em amar. Simplesmente amar. Essa é a lei. A maior força, a maior energia do universo é o amor. E o que Jesus nos conclama? A amar. Então vamos por essa reta que a gente não vai para caminhos tortuosos. Eu gosto de dizer que nós somos filhos pródigos querendo retornar para dentro de casa. É isso que nós somos. Saímos com o bolso cheio de oportunidades, de dinheiro, gastamos tudo, fizemos e acontecemos e agora queremos retornar. E estão pedindo para poder retornar e trabalhar e nos aproximar de novo do Pai. É isso que a gente podia resumir em tudo isso. O problema é que na volta, mesmo depois de ter sofrido tanto, nós ainda tropeçamos, né? É verdade. E às vezes desanimamos, mas que tenhamos bom ânimo, né? Porque Jesus nos deixa essa mensagem. Ô, Léo, só agradecer a sua presença, cara, e dizer que foi um prazer enorme receber você aqui. E, sobretudo, porque me tocou muito, assim, a parte do evangelho aqui. A gente tem isso aqui em comum, nós três aqui. O Valdenir adora evangelho, eu ando com o evangelho debaixo do braço também, né? Como se diz. E tô vendo aí também que você tem um grande apreço também pelo Evangelho do Cristo. Eu também é uma parte que me toca muito quanto à doutrina. Se fosse excluída a filosofia e a parte fenomênica, eu também ficaria com o Evangelho, sabe? E eu vejo isso aí em você também. Então, só agradecer e pedir para você deixar uma mensagem final pro pessoal aí, para que o pessoal possa, como se diz, entrar em contato mais com esse Evangelho redivivo nesse momento tão conturbado da Terra. Eu pensei como iria finalizar, né? Porque sempre tem uma finalização. E eu gostaria de trazer uma passagem quando está no livro Boa Nova, quando a serva Joana de Cusa, no circo romano, com seu filho amarrado em postes, porque os cristãos no cristianismo redivivo foram perseguidos, foram humilhados. E era muito simples eles saírem daquela penitência. Era muito simples. Eles iriam ser queimados vivos. Ela e o seu filho. Cada um em uma estaca. E era muito simples
que aquilo não acontecesse. Era só eles negarem Jesus. Era só negar Jesus. Era só falar, eu não sou cristão, eu não acredito nele. E o filho dela, né, o fez. E quando a mãe começou a pegar fogo, o filho olha para ela e fala, mãe, renuncia. 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 E a mãe olha para o filho e fala, renunciar a quê? Se Jesus é a coisa mais importante que nós temos. Mas não satisfeito, um soldado romano vira para ela e fala, o seu Senhor só te ensinou a sofrer? E ela responde, não, ele também me ensinou a amar, como eu te amo, né? Então, quando nós ouvimos essa história, nós temos uma pequena noção do verdadeiro amor que Jesus nos ensinou. Que é o ápice do amor, que é amar até os nossos inimigos. Sei que é difícil, nós ainda não somos tão capazes como Joana de Cusa foi. Mas que tenhamos a vontade, o ânimo de seguir esse caminho. Porque quando ela desencarnou, Jesus foi a receber, pessoalmente. E disse, venha, Joana. E foi viver a verdadeira felicidade. Então essa é a mensagem. Porque quando nós seguimos Jesus e não o abdicamos, não o renunciamos, às vezes não vamos encontrar a felicidade terrena. Mas em espírito, vamos encontrar a paz que Jesus disse que nós teríamos. E isso realmente não tem preço. Então, que agradeço a oportunidade de estarmos aqui. Parabéns pelo trabalho, pela divulgação do Espiritismo e principalmente de Jesus. E agradeço o convite. Que assim seja. Bom, Valdenir, muito obrigado também por ter vindo, ter partilhado também seus conhecimentos conosco aqui. E a gente já deixa o convite já para que você volte aqui a falar conosco, tá? Acho que foi foi um encontro assim de muito enternecimento assim, do ponto de vista do Evangelho, viu? E a casa nossa está de portas abertas para que você volte aqui. Tá? Eu agradeço, de coração. Inclusive, antes da gente só encerrar, a gente quer divulgar os vídeos do YouTube de vocês no nosso site. Sim. Estão precisando, né, Valdenir? Da gente fazer esse crossover. O Valdenir já tinha falado, vamos falar com a Andresa e com o Vinícius, que são responsáveis por isso. A gente tá com esse compromisso aí de unificar mesmo, de unificar pra gente poder estar bem junto aí nessa atividade. E trabalhar pela causa, né? Não pela casa, pela causa. Exatamente, que é muito maior do que a casa. Muito maior. Beleza? Então, muito obrigado pela sua participação. Queridos amigos, como eu sempre digo, nosso tempo aqui é muito curto. Quando a gente se assusta, já deu 1 hora. Mas a gente vai deixar aí para vocês no card descritivo tanto as redes sociais do Amor e Humildade, quanto também do nosso Centro Espírita Vinhas do Senhor. Lembrando que você tem não apenas o conteúdo do podcast aqui, lá no nosso YouTube, mas tem também no nosso site quiz, caça-palavras. Você tem uma série de conhecimentos lá sobre a vida do Cristo, sobre as obras do cristianismo primitivo. Tem Evangelho segundo o Espiritismo, ESD, não é isso, Valdenir? Ave Cristo, Paulo Estevão. E segue relação. E vamos iniciar breve a Gênese para crianças. Aí, que legal. Os profetas, os apóstolos. Vamos ter muita coisa aí. Então você fica aí com esse conteúdo. E, como eu sempre digo, a gente fica por aqui. Ave Cristo e até já.